Olá, como vai? Estamos aqui para mais uma live do Papo 360. Espero que todos estejam bem. E aí a gente vai esperar o pessoal entrar aqui para que a gente comece mais um papo 360, dessa vez muito interessante, para falar sobre a rede de apoio em epilepsia. Então, o pessoal está entrando aqui. Lucena, acenar aqui para você. Vamos chamando o pessoal, que hoje o papo vai ser bem legal. A gente está esperando também. Boa tarde, Zilda. Isilda, que já esteve aqui na nossa live, faz parte da ASP, de uma associação no qual a IP Brasil é também membro integrante. Então, obrigada aí pela presença. Vou só colocar aqui o tema da live. Só um instantinho. Então, pessoal, aproveitem e avisem aí ao pessoal que já vai começar a nossa live. A gente só está esperando aqui a doutora Denise entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Então, eu estava vendo, aproveitando enquanto ela não entra, eu estava vendo que enquanto ela não entra e a gente começa o nosso bate-papo, coloquem aí, vocês que estão do outro lado da tela, coloquem aí da onde vocês estão falando, da onde vocês estão nos ouvindo. É muito importante para a gente tentar cobrir essa expectativa, dar informações sobre a cidade da onde vocês estão falando, para que a gente possa ajudar de alguma maneira essas pessoas ou os familiares dessas pessoas que apresentam, que têm a epilepsia. Então, vamos lá. Doutor Epi Brasil ainda não entrou. Pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Silene Lima, sou neurocientista, sou professora da Universidade Federal do Pará. Olha, e eu estou aqui na equipe da Epilepsia 360, tentando passar as informações as mais pertinentes possíveis com relação à epilepsia. Então, hoje a gente vai falar, aqui já está começando a ter interação, então a Lucena 31. Pessoal está aí ainda? Pessoal está aí ainda? Tá, né? Então vamos lá. Epi Brasil está aqui já. E a gente já vai começar. Está acontecendo alguma coisa aqui que não está conseguindo. Vamos entrar por aqui. Epi Brasil. Demorou, mas conseguimos. Então, enquanto a Denise entra... Doutora, tudo bom? Tudo bem. Enquanto eu estava falando para o pessoal aí ficar colocando nos comentários da onde estão falando, porque isso é importante para a gente saber o nosso público, da onde vem.
Então, Exato. deixa eu te Muito bom. apresentar aqui. Então, a Denise Martins, deixa eu ver aqui. Então, a Denise Martins Ferreira, ela é psicóloga pela UFMG, Minas Gerais, que eu adoro Minas Gerais. E também ela fez pós-graduação em psicologia empresarial, né? Uma coisa bem interessante. Ela é membro consultora da Comissão de Defesa de Direitos Humanos de pessoas com doenças raras e deficiências da OAB Minas Gerais. E também ela é presidente da Associação Mineira de Amigos e de Pessoas com Epilepsia. Então, vejam que essa mulher aí não sossega, é multitarefa. E também, além de ser a mãe da Mariana, né? ela é a vice-presidente da EPI Brasil. Hoje, eu já vou logo lhe avisando, viu, Denise, que você vai ser convocada em outras oportunidades, porque hoje a gente vai estar abordando um tema que poucas pessoas conhecem, infelizmente. Olha, tem gente falando aqui, sou de Abaetetuba, interior do Pará, terra do doutor Francinaldo Gomes. Sim. Teve gente aqui já da Bahia. Então, pessoal que está entrando, vai colocando de onde está participando para a gente tentar ver aqui com a Denise. No Pará, Silene, a gente tem exatamente, né, a ONG Iluminando a Vida, né? É a sua ONG, Silene, a mesma. Não. Eu já fiz parte da ONG e eu estou agora só na Epilepsia 360, tá? Mas eu estou levantando a causa de qualquer jeito, tá? Então, feita a apresentação, Denise, eu queria que você comentasse aqui, vão deixando os comentários, quem tiver dúvida e curiosidade. A ideia é que a gente bata um papo hoje sobre o que é uma rede de apoio em epilepsia, o que significa uma rede de apoio, qual é o papel da EPI Brasil, o que é a EPI Brasil, né? Apresentar a EPI Brasil para o nosso público. O nosso público, basicamente, é de pessoas que têm epilepsia, de familiares que têm epilepsia, onde o nosso objetivo é falar sobre múltiplos aspectos, por isso que é chamado de 360, múltiplos aspectos que a epilepsia aborda, ou que a gente pode abordar sobre ela, mas também numa linguagem mais leve, né? Então, mais simples. Então, tem aqui o Carlinhos, seja bem-vindo, Carlinhos, ele é de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Então, a ideia é que, primeiro, você se apresente, fale qual é o seu engajamento, como foi que você se engajou na epilepsia. Eu sei a sua história, mas é bom que as pessoas saibam para se motivarem. E depois a gente fala, num segundo momento, sobre o papel da EPI Brasil. Então, muito obrigada pela sua presença e esteja à vontade. Muito obrigada, doutora Silene. Assim, eu sigo a Epilepsia 360 e, primeiro, eu quero agradecer o convite em nome da EPI Brasil. A nossa presidente é a Viviane Sperger. E, assim, eu estou aqui representando um grupo de pessoas, né? Nós somos aí 20 associações e movimentos no país, diluído aí entre 10 estados, então tem muitos estados que ainda não têm associação nem movimento
afiliado à Epibrasil. E depois eu falo mais detalhadamente, mas eu acho que é super importante que você coloca como que eu entrei para a epilepsia, né? Isso eu acho que é motivador e é o que a gente está tentando muito. Até nós tivemos uma conversa algum tempo atrás na Epibrasil, essa situação de formar novos ativistas, né? Pessoas que estão aí pela causa, porque a gente, a sociedade civil, se não for organizada, principalmente nós que acreditamos em políticas públicas, a gente não consegue alcançar os objetivos, né? Princípios básicos de medicação, de conscientização. Bom, eu tenho uma irmã, 2 anos mais nova do que eu, a Márcia. Ela tinha epilepsia, a primeira crise dela foi aos 5 anos, e aí veio a questão dos gatilhos. O que aconteceu? Papai combinou que nós iríamos almoçar num restaurante que chamava Frango Assado. Olha os gatilhos mais doidos que acontecem. E para uma criança de 5 anos, né? Assim, o restaurante chamava Frango Assado, e aí papai não tinha dinheiro para ir. E o que aconteceu? Ela teve uma crise de epilepsia, né? Teve uma crise, eles levaram, eu tinha 7 anos, então na época, levaram para o pronto-socorro e o médico observou que poderia ter sido um desgosto, alguma coisa, um presente que ela não tinha ganhado e tal. E pelo jeito deve ter prescrito lá o Gardenal, naquela época, mais de 60 anos atrás, e ela tomou por um tempo e, ok, não teve mais crise, mamãe tirou. Naquela época nem SUS existia, né? Imagina, assim, a gente não tinha, papai não tinha carteira assinada e tal. Então era muito difícil. E quando chegou na adolescência, aí com os hormônios, ontem eu tive vendo algumas, a questão da mulher, né? A epilepsia na mulher, quando chega a idade, a adolescência e tal, a Márcia começou a ter crises e foi ao médico, ao neurologista e tal. E não foi um médico, foram 2 que eu me lembro, assim, falando que ela tinha disritmia. Aí a gente fala até do próprio preconceito do médico de falar com a família que tem epilepsia, né? Não, tinha disritmia. E foi tratando aquela coisa de tratar, e a Márcia sempre com crises, até que um dia, nessa minha lida aí com a questão da pessoa com deficiência, minha filha tem uma doença rara, hoje, inclusive, às 18 horas, é o dia do resultado do exame genético, que a gente está com muita expectativa de ter o diagnóstico da doença dela. E então hoje eu estou assim, com o coração todo feliz. Eu estou aqui com vocês e estou com essa possibilidade de ter o diagnóstico da Mariana, que ela tem uma síndrome rara não diagnosticada, e é uma pessoa com deficiência intelectual e a deficiência mental. E às vezes as pessoas ainda não sabem a diferença, né? É a questão do déficit cognitivo e tem o transtorno mental. São as 2 deficiências. E na Assembleia Legislativa eu conheci um pessoal da AMAI, da Associação Mineira de Epilepsia à época. Eu falei, ué, a minha irmã tem disritmia, né? Vou lá na reunião. E eu lembro que a fundadora da AMAI, né, a professora Maria Carolina Doreto, que também é fundadora da Epibrasil, uma das fundadoras, professora da UFMG, farmacêutica. Quando a gente falou que a Márcia tinha disritmia, ela falou, olha, se o médico tratando como disritmia, troca de médico. É muito simples, é simples assim. E nós trocamos de médico. Era um médico ótimo, uma gracinha, gente boa, sabe? Solícito. Mas a Márcia continuava tendo as crises e a gente sem entender o que acontecia.
E mamãe alinhava muito quando ela estava menstruada, ia para menstruar, tinha as crises. E sempre com aqueles gatilhos emocionais. Bom, e aí a gente entrou para a Mai, e a Mai mudou a nossa vida. Não só a vida da Márcia, que ela passou a ser atendida, né? A gente foi procurar um neurologista que tratava da epilepsia, e teve o tratamento correto, e nós passamos a saber sobre a epilepsia, né? Então, é essa grande diferença, a questão da pessoa com epilepsia, da família também, que vive, é uma situação muito, muito difícil a gente ver a pessoa com crises, a gente não sabe exatamente, as crises da Márcia não é tônico-crônica, não é aquela crise que cai e tal, ela fica parada, ela fica rígida, fria, e dizendo tonteira, 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 começa com mal-estar gástrico. E é isso, assim, quer dizer, mudou a nossa vida. A gente não sabia como lidar com aquilo, apavorava. E a Mai entrou na nossa vida de uma forma maravilhosa. E a gente criou esse vínculo. E eu aposentei e passei aí a gente, é aquela coisa, são poucas as pessoas, porque tem uma outra situação. A grande maioria das pessoas que frequentam, né, que as associações e movimentos formalizados são as pessoas com epilepsia de difícil controle, então os familiares. Porque as pessoas com epilepsia que tomam a medicação, às vezes de manhã e de noite, e não tem nenhum outro problema, numa crise, ele prefere nem ouvir falar da epilepsia, né? É uma coisa muito interessante, assim. É realmente muito difícil. Nós temos um grupo imenso de pessoas com epilepsia no mundo e poucas pessoas que se colocam até para participar de um movimento. Eu lembro que foi uma época que começou a celular, eu queria tirar foto, assim, sumia todo mundo das fotos, assim, era 2 ou 3 que podia aparecer na foto. Logicamente, isso tudo é entendível, porque ainda tem muito preconceito. Se o patrão reconhecesse ele ali naquela foto, depois ele não ia ter mais emprego, porque o risco já é grande, né? Se ele não fala que tem epilepsia, tem uma crise, daqui a alguns dias ele está demitido. Então, a minha lida com a epilepsia começou aí, e com essa questão, eu como ativista de defesa de direitos da pessoa com deficiência e doenças raras, a epilepsia é uma comorbidade de uma gama imensa de doenças raras e do autismo, especialmente, né? As pessoas com autismo severo, uma grande maioria tem. As pessoas com paralisia cerebral. E é isso, assim, acabou que eu lido muito no Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência, já fui conselheira estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência no Conselho Estadual, e a minha vida começou assim. Quando aposentei, eu entrei de cabeça nesse processo aí de envolver realmente com as políticas públicas para as pessoas com deficiência. E acabou que em março do ano passado, né, eu fui eleita como vice-presidente. Foi exatamente em março, a gente chegou de Campinas e startou a questão aí da Covid, né? Foi muito difícil. Mas essa a minha história. Muito legal. Eu não estou conseguindo ver os comentários, eu só vi uma aqui de uma Luciene, que daqui a pouco eu já vou. Não sei se você está conseguião ver os comentários aí, Denise. Eu deixei aqui no computador ao lado. Ele é Elinete Torres. Creio que seja de fundamental importância que haja unidade entre os movimentos que lutam pelo mesmo objetivo. Há uma forte negação de quem tem epilepsia. É o que a gente está
Eu tava pensando no que você está falando e é, apesar de eu não ter uma ligação direta com epilepsia, a, é, a, a temática epilepsia me encantou no sentido de que é possível mudar, é possível conviver com a epilepsia, apesar da epilepsia, né? E algumas pessoas, a história do Eduardo Caminada me encantou, a história do meu primo, que fez uma cirurgia para epilepsia aos 42 anos de idade, tem uma vida totalmente diferente agora. Então, assim, acaba que cada um entra na história da epilepsia por algum motivo próximo ou mais distante. Então, agora, por exemplo, eu estou estudando epilepsia, já que eu sou neurocientista, eu comecei a estudar a epilepsia, o que é que faz um cérebro normal se tornar um cérebro com epilepsia, o que está por trás disso. E estou formando, a partir da minha formação, estou tentando formar a segunda geração de alunos que queiram se interessar pelo assunto e queiram estudar sobre isso. Então, cada um, né, da nossa malha de apoio tenta dar a sua contribuição do jeito que pode, né? Então, você não somente pela sua formação de psicóloga, mas também por ter um familiar próximo, a gente começa a montar o quebra-cabeça, né? Um grande quebra-cabeça roxo, que é a cor da epilepsia. E esse quebra-cabeça roxo, tem um pedacinho aqui no Pará, tem um pedacinho aí em Minas, vamos juntar a Epi Brasil. E aí eu queria que você falasse sobre a Epi Brasil. O que é a Epi Brasil? O que é que ela faz? Tem um comentário, foi o único que eu consegui ver aqui, da Luciene, que perguntou se existem grupo de jovens para epilepsia, que ela quer colocar o filho dela num grupo desse, como você está falando, as próprias pessoas que têm epilepsia, elas escondem que têm. Então, isso é uma coisa muito... Eu concordo absolutamente com você, que é muito enraizado pelo preconceito que está por trás. Uma crise de ausência é um tipo de epilepsia, mas ela não... Não, eu não tenho epilepsia, né? Então, eu acho que esse movimento, eu acho que eu conversei um tempo atrás com a Maria Alice, da ABE, e ela estava falando que, assim como foi desmistificado o autismo, né? Foi feito toda uma corrente para desmistificar o autismo, vamos fazer também uma corrente, vamos formar massa crítica, vamos nos unir, né? Formar esse quebra-cabeça completo. Então, eu queria que você, nessa segunda parte, falasse um pouquinho. E pessoal, eu não estou conseguindo ver os comentários, mas a Denise está. Então, vamos fazendo perguntas aí para a Denise, para que depois ela me ajude aí a buscar as perguntas, tá bom? Eu vou falar um pouco. Então, a Epi Brasil, ela foi criada, agora eu tentei anotar aqui, há 17 anos, em 2004, e também pela professora Maria Carolina Doreto, que eu falo que é a minha ídola, é uma pessoa incrível, assim, que realmente já mudou a vida de muitas e muitas pessoas, porque é isso, a questão da informação, né, Silene, que faz a diferença. A Epi Brasil, então, ela foi formada, desculpa, ela foi formada em
Onde? Qual é a sede? Na UF, a IP Brasil foi formada, me parece que foi aqui em Belo Horizonte mesmo, eu não lembro mais, ou se foi em Campinas, eu realmente agora eu não lembro, porque a Carol é aqui de Belo Horizonte, tinha uma relação muito grande com os neurologistas do país todo, e o mais interessante é que tanto a AMAI, que é a Associação Mineira de Epilepsia, que hoje chama Associação Mineira de Amigos e de Pessoas com Epilepsia, a AMAI também foi formada por neurologistas, a Carol, que é farmacêutica, pessoas que não tinham pessoas com epilepsia, mas tinham esse envolvimento que vocês têm, e você, como neurocientista, o doutor Ferdinando, assim, essa situação dos neurologistas entenderem que não é só medicar, precisa dessa rede de apoio, de conversar sobre, né? O Epilepsia 360 faz exatamente isso, o processo de educação para as pessoas que lidam com as pessoas com epilepsia e para a própria pessoa, para ela saber o que acontece. Então, a EpiBrasil foi fundada, é a Federação Brasileira de Epilepsia, e ela congrega associações e movimentos no Brasil todo. As associações ela precisa, a AMAI já existe há mais de 20 anos, então foi fundada, tem aquela formalização em cartório, você sabe que é cara, o processo de formalizar uma associação é um processo caro, infelizmente, e os movimentos são as pessoas de uma determinada comunidade que se juntam para estar ali conversando sobre a epilepsia, dando apoio às pessoas com epilepsia. Nós temos, inclusive, muito mais movimentos na EpiBrasil, que uma sigla forte é o MAP, é Movimento de Apoio às Pessoas com Epilepsia, então tem MAP Campinas, MAP Pernambuco, tem uma série de movimentos, porque não precisa formalizar em cartório, mas é um movimento formal, tem ata, tem todo um processo aí de coordenação. Então, bom, a AMAI é associada da EpiBrasil, a EpiBrasil congrega essas associações e movimentos exatamente como se colocasse essa rede de apoio que tivesse uma base de sustentação, porque senão fica um tanto de pedacinhos, né, de pedaços de linha soltos, e a EpiBrasil ela forma essa rede. Nós temos pelo menos uma reunião anual dos movimentos, igual eu falei, ano passado e ano retrasado foi em Campinas, como que é? Unicamp. Campinas, Unicamp. Na Unicamp, isso que nos acolheu. O doutor Lin da Unicamp, é um grande neurologista que está na EpiBrasil conosco, é a nossa grande referência. Então, a EpiBrasil, ela tem como princípio alinhar as políticas públicas, alinhar essa conversa entre as várias associações. Agora, com a pandemia, parece que assim, podia ser uma coisa mais difícil, mas ficou melhor ainda, porque a gente passou a usar o WhatsApp, então a gente conversa todos os dias, não era igual antes, ficava por e-mail e tal. Parece que a gente houve um fortalecimento a partir que a gente conversa com pessoas do Pará, do Paraná, de Santa Catarina no mesmo dia, né? Então, tem o lado ruim, mas o lado positivo. E a EpiBrasil trabalha muito com a questão de definição de política pública, porque o nosso país é um país continental.
nós não temos as políticas públicas, mesmo que tenha uma linha federal, ela não desce para os municípios, né? Um tanto de municípios pequenos que parece que não entende sobre a política nacional. Nós temos aqui em Minas Gerais, eu vou puxar a sardinha para mim, né? A brasa para mim é sardinha. Aqui a gente tem uma questão muito forte, que é o trabalho para a pessoa com epilepsia de difícil controle, considerada como pessoa com deficiência, então ela entra na lei de cotas. É um trabalho do Ministério, hoje Ministério da Economia, as auditoras do Ministério do Trabalho, da Economia atual, que assim, porque a pessoa com epilepsia de difícil controle, ela é uma pessoa que sofre as barreiras da sociedade, ela não tem, se ela fala que tem epilepsia, ela não é contratada, mesmo que ela tenha uma crise a cada ano. Se ela fala que ela toma topiramato, se coloca lá, ela já não é mais contratada, ela não chega nem para entrevista com quem está buscando a vaga, a chefia. Né? Denise, inclusive isso é uma temática que eu acho que vale a pena ter uma live sobre isso, sabe? Porque é uma das coisas que o pessoal tem pedido muito, saber discutir epilepsia e trabalho. Ótimo. Então, assim, eu acho que a partir da sua experiência na sua associação, no seu movimento, né? Movimento ou associação? A minha associação, a Maia, associação, é antiga. Tá. Então, a partir da sua associação, dá o caminho das pedras para as pessoas e dá essa informação. Eu acho que a gente pode combinar para a gente discutir isso amplamente, porque eu acho que é uma dúvida muito comum. Eu acho que as pessoas elas sofrem esse tipo de problema real, né? É real esse problema. E elas simplesmente se acomodam, elas simplesmente tá bom, eu vou desistir, não vou procurar trabalho, minha vida, vou viver com a epilepsia. E eu acho que essa realidade a gente só vai poder realmente mudar se a gente souber, não somente tiver motivação pessoal para mudar, porque isso que é o mais importante, né? Então, dizer, não, peraí, bateram a porta, mas eu vou abrir outra. Isso. Né? Tem janela. Pula a janela não, mas abre a janela, respira, pega um arzinho e diz assim, esse não vai ser um sim daqui a pouco. E primeiro tem que ter isso, eu acho. É a minha opinião pessoal, né? Desistir nunca. E o segundo é que após a não desistência, após a batida da porta, é saber como é que ela pode, quais os direitos que ela tem, quais os caminhos que ela pode seguir, que eu acho que isso, a partir do momento em que existe uma associação na cidade ou no estado em que ela mora, ela não fica mais sozinha, né? Então, eu acho que esse é um segundo passo. Então, a ideia é que a gente, resumindo o que você falou, primeiro saiba que existe a pessoa sozinha lutando pela causa. Depois, ela pode se juntar a outras pessoas e isso forma um chamado movimento. Isso. Né? Não precisa ter regulamentação, ela não precisa ter CNPJ, ela precisa só ter a coisa interior, ela precisa ter motivação para lutar pela causa. O mínimo de organização. Mínimo de organização. E no Facebook a gente encontra, né, um grupo de mães de epilepsia, um grupo de
de jovens com epilepsia, né? Uhum. Então, esses que estão cobertos aí nas sombras, que eles comecem a se organizar, já que a internet a gente não consegue, em alguns casos, não precisa mostrar o rosto, mas que pelo menos eles comecem a se organizar minimamente em grupos de WhatsApp, Telegram, que é um público mais jovem. Começa assim os movimentos, não é isso, Denise? Sim, essa base mesmo, né? Essa noção de que eu vou agregar com o outro que parece comigo, né? São semelhantes. E depois a gente tem, depois que tem um mínimo de organização, depois que a gente consegue apoio, conta aí como que é. Aí a gente passa para um nível maior. Pode procurar, por exemplo, a EpiBrasil, né? EpiBrasil tem o Instagram, tem o Face, a EpiBrasil, inclusive, tem as orientações de como formar o movimento, porque tem que fazer ata, faz uma reunião, faz as atas, para não ficar uma coisa solta, né? A partir do momento que as pessoas vão agregando, vão conhecendo sobre, né? A gente, assim, são muitas e muitas pessoas, que umas já são antigas no movimento, nas associações, aí eu vou falar do movimento como um todo, e tem pessoas novas chegando, e a gente quer muito que pessoas novas cheguem para que fortaleça, não adianta, né? Às vezes, assim, eu já tô lá na minha, como idosa, daqui a pouco eu não dou conta mais, tem que ter pessoas para dar continuidade, né? E não pode ser a mesma pessoa sempre. Então, outro dia a gente estava até falando assim, teve uma associação que a pessoa faleceu e que não tem mais notícia, mesmo buscando. Então, não pode personificar em uma pessoa, um movimento, uma associação. A gente tem que ampliar, o que a EpiBrasil faz, de buscar exatamente o que a Epilepsia 360, conscientização sobre a epilepsia, acabar com esses mitos, com o estigma, gente, como que o estigma perdura séculos, né? É impressionante. E a coisa vai movimentando, às vezes dentro da própria família tem esse processo. E também a EpiBrasil atua, por exemplo, tem a frente parlamentar dos legisladores que estão, o doutor o Delmácio, deputado distrital, esqueci o primeiro nome dele, porque a gente fala sempre do Delmácio. Ele criou a frente parlamentar, que é exatamente buscar que as políticas públicas estejam aí em cada estado, em cada município, e a gente vai copiando. Por exemplo, acabou em São Paulo, a Frente Parlamentar de São Paulo, de apoio à pessoa com epilepsia, acabou de aprovar uma legislação específica para a inclusão da pessoa com epilepsia na escola, na vida escolar. A gente sabe tanto que precisa. Apesar de ter a Lei Brasileira de Inclusão, a gente ainda precisa de coisas específicas, porque muitos não consideram a pessoa com epilepsia como pessoa com deficiência, mesmo que seja a pessoa com epilepsia de difícil controle, mas também não dá o apoio necessário a uma criança, por exemplo, que tem crises, não sabe lidar, não deixa que vá à escola fazer uma capacitação da comunidade escolar, que são os professores, os educadores que estão ali, a cantineira e também os alunos, né? Precisa. E esse é um trabalho que a EpiBrasil, inclusive, foi
a linha para 2020 foi exatamente a questão da epilepsia na escola. A gente precisa muito de formar a criança para que ela conheça sobre a epilepsia, para que ela não continue fazendo esse movimento aí de preconceito, de fortalecimento do estigma, sabe? É isso mesmo. Inclusive, esse é um dos meus papéis, informar quem tem que informar. Então, formar multiplicadores, né, Silene? Exatamente. Então, o enfermeiro que recebe uma pessoa e não sabe que aquela crise é uma crise de epilepsia, ela tem que ser formada. O professor que está lá e vê uma criança com crise de ausência, ela fala, a criança não responde, ela precisa também receber treinamento. Não é só o lado do paciente, mas é o lado da pessoa que está interagindo com ela. Que é só assim que a gente vai formar o chamado ecossistema completo, né? Então, a doença ela não pode ser reconhecida se as pessoas não são capazes de reconhecer. Exato. Então, realmente a importância de juntar nesses pontinhos da rede. Então, a EpiBrasil, por exemplo, é uma grande rede que conversa, por exemplo, com a Epilepsia 360, que está fazendo esse trabalho incrível, que é parceira também da Associação Brasileira de Epilepsia, que a gente forma também, tem aqui, por exemplo, em Minas, em Belo Horizonte, na UFMG, nós temos o programa AGRE, a Liga Acadêmica de Epilepsia, que são os acadêmicos da área de saúde, que estão juntos sempre com a MAI, e eles estão aptos a fazer esses treinamentos nas escolas. A gente tinha uma programação já mais definida, mas que não deu para fazer agora. Mas vai fazer ano que vem, mas já formou, já fez capacitação alguns anos atrás dos monitores de apoio e inclusão. Então, é esse trabalho de formar agentes multiplicadores, né? Que faz essa diferença. São as sementinhas que a gente vai plantando. Inclusive, a gente teve uma live com a Isilda e com a... Oh, meu Deus, esqueci o nome dela agora. Sueli, desculpa, Sueli. É muita coisa. A gente teve uma live com a Sueli e com a Isilda falando do projeto delas também, da MASP, né, que no caso é em Campinas, e de epilepsia na escola, do projeto Epilepsia na Escola. Muito legal também. Um trabalho brilhante, muito. E é isso que a gente acredita, é nisso que a EpiBrasil investe, sabe? Tá, agora me diz uma coisa, Denise, vê se tem pergunta aí, que como eu te falei, deu um tilt aqui no meu sistema, vê se tem pergunta aí. Vamos lá, eu acho que eu não sei como que eu entro, pegar aqui no meu celular. A primeira que a Adriana lá de Pernambuco, do MAP de Pernambuco, tá aqui. O pessoal, a Noelza Viegas está dizendo, não sabem o que fazer com as pessoas com epilepsia na escola. O pessoal entra em pânico, né? Entra em pânico, faz tudo que não devia, faz tudo errado. Deixa eu te perguntar, mas assim, a gente não tem que... eu, pelo menos, eu sou muito inquieta. A gente não precisa dizer, elas não sabem, acabou. Eu acho que a gente, como o próprio nome está dizendo, né, movimento, a gente precisa se movimentar, sair da inércia, literalmente. Exato. A física está mostrando isso, a gente precisa sair disso. E qual é o primeiro passo, hein, Denise, para a gente criar um movimento aí no interior do Pará, aí onde você está falando na Bahia, eu acho que tem uma pessoa na Bahia que entrou aí, no Rio de Janeiro,
eu queria que você falasse aonde tem movimento, que as pessoas não sabem que tem movimento, na sua cidade pode ter movimento e você não sabe que ele existe. A Denise já deu uma boa dica para você encontrar, vai lá no site da IP Brasil, e lá eles dão as instruções de como formar um movimento, caso não exista. Mas se você puder falar aí para a gente, quais são os lugares que já tem esse tipo de movimento de pessoas com epilepsia? Tá. Nós temos na Paraíba, temos em Pernambuco, em São Paulo a gente tem vários movimentos e associação. São Paulo é o local mais fértil, em várias cidades, Americana, Campinas, no Paraná, em Santa Catarina, aqui em Minas, Goiás, em Brasília, né? Rondônia, Roraima e no Pará. Faltam muitos estados ainda. E a EPI Brasil está à disposição para fazer parte, isso, assim, para ser movimento, não precisa de fazer um CNPJ, precisa organizar em reunião. Hoje em dia, as reuniões podem ser virtuais, aí é interessante que se faça uma listagem, um processo de formalização das pessoas, mas daqui a pouco, se Deus quiser, ano que vem já está tendo a vacinação toda, faz uma reunião presencial, forma o movimento, não precisa dessa regularização em cartório, como tem associação. Para a associação também a gente tem as orientações como formar a associação, mas começa como movimento, que é um agregado de pessoas, e a gente lá tem muitas pessoas com experiência que vão poder dar essa orientação e depois se afilia à EP Brasil. Eu acho que é importante isso, saber que não está sozinho, e cada um no país, um país continental, cada um tem uma realidade, né? Cada um lida mas tem uns princípios base, nós temos um código de ética, tudo isso formalizado para que a gente tenha porque lidar com o ser humano, né, tem que ter muita ética, né, Silene? Essa questão, às vezes, a gente ouve um desabafo, naquele espaço, a gente tem que confiar, a gente até tem essa preocupação no WhatsApp, às vezes as pessoas falam, olha, calma, não vão ficar lidando dessa forma, a gente não sabe, a gente tem que ter até controle de quem está no WhatsApp, isso a gente tem que ter todo esse tipo de cuidado, né, para acabar não expondo uma pessoa. Igual eu te falei, quando eu cheguei na AMAI, eu lá toda feliz, querendo fotografar o pessoal na reunião, não, aí que eu fui saber o que era, né? Eu não sabia. O que você fala, às vezes a gente pela ignorância, por ignorar o que acontecia ali. Hoje eu já estou mais, eu posso repassar informações da mesma forma que eu posso absorver mais informações, né? Ótimo. Aqui tem uma pergunta, tá, assim, eu estou conseguindo ver agora. Estou conseguindo aqui, ó. Então, beleza. Vamos lá. Olha, a Isilda Assunção, ela reforça aqui que a IP Brasil foi criada em 2004 com apoio da ASP em Campinas. Então, foi o núcleo de formação da IP Brasil. A EP Brasil, ela está atuante ainda, ela tem como a Denise falou, ela tá presente, e ela começa a partir desses movimentos, uma pessoa só, que tiver interessada em lutar pela causa, ela pode entrar na EP Brasil? Como é que Denise? Não. Fala aí. Porque aí ela não vai ser movimento, né? É importante agregar 2, 3 pessoas, aí ela forma um movimento. Porque pessoas separadas a gente orienta a ir para um dos movimentos, né?
Entendi. E não é difícil, porque a EpiBrasil é realmente uma associação, uma federação de movimentos e associações. Olha, a Noelza Viegas está dizendo assim, você gostaria de fazer uma extensão da associação aqui em Abaetetuba? Claro. E faz assim, vergonha. Noelza, eu vou te falar, aqui já existe no Pará, e ela falou no norte, já existe Roraima também, né? Sim, Já existem... então, já existem associações que fazem esse tipo de apoio à epilepsia. Então, busca aí na tua cidade. Eu queria ter, em nome da Epilepsia 360, ter a oportunidade de colocar um link lá no nosso site para que as pessoas que estão seguindo a gente, ao clicar, possam saber aonde é que tem associações e movimentos. E aí a gente queria... Eu acho que isso fortalece o quebra-cabeça, né? Então, a gente falou que é uma pecinha. Então, assim como as pessoas da EpiBrasil, elas podem divulgar o nosso perfil para que as pessoas saibam de uma maneira diferente, de uma maneira mais simples, o que é epilepsia. A epilepsia não é coisa de outro mundo. Existe muita informação errada sobre epilepsia. Eu tenho epilepsia, acabou minha vida. Não. Muito pelo contrário, nós temos muitos exemplos de superação com epilepsia, né? Que se tornaram referências, que têm carreiras, ou que tiveram carreiras muito impactantes, inclusive temos astros, né? Cantores, temos exemplos, poetas. Então, a gente tem exemplos de pessoas que têm muito sucesso. E não foi a epilepsia que limitou, não é, Denise? Eu tenho uma amiga que ela fala, o pastor da igreja dela, assim, porque a questão do estigma vem muito da questão religiosa, né, que é fortalecida, muito fortalecida na igreja, nas diversas crenças religiosas e dogmas. E aí o pastor fala, já falou, 1 minuto que eu vou tomar o meu remédio de controle da crise da epilepsia. Olha que coisa maravilhosa, né? Esse pastor podendo dizer isso. É muito bom. Quer dizer, aquelas pessoas ali que estão ali ouvindo, seguindo as orientações dele, já estão mais aptas a receber uma pessoa com epilepsia como uma pessoa que tem uma doença neurológica. A epilepsia é uma doença neurológica, não é uma possessão de espíritos, e é isso, porque muita gente ali dentro daquela igreja provavelmente tinha ali um filho ou um irmão com aquela ideia, né? E às vezes fazem questão da pessoa abandonar a medicação para ter um processo espiritual, assim. Uma coisa não pode separar, não pode delimitar que para ter um envolvimento espiritual e tal, que pare o medicamento. Então, são essas coisas que a gente vai lidando no dia a dia, né, Silene? Olha aqui, tem uma... Desculpa, pode falar. Não, preciso de fortalecer essa fala. Tá, aí tem uma seguidora aqui, Érica Ueno 2020. Nossa, não sabia que existiam essas associações. Então, agora você sabe. E mais ainda, você divulgue isso. Eu acho que a importância das redes sociais no mundo tão tecnológico que a gente está vivendo, né? A propagação da informação ela é rápida. Então, vamos fazer essa corrente do bem
divulgando essas Exato. informações, seguindo esses perfis que trabalham pela causa, e deixa eu ver mais. E vamos que vamos. Vamos juntar essa aí. Aqui, ó. Noelza, você precisa conhecer minha filha, mas a epilepsia fez minha filha esquecer o que aprende. Inclusive, tenho que ensinar a escrever o nome dela todos os dias. Existem diferenças de epilepsia, né? Então, cada um tem que saber qual é o tipo de epilepsia. Você falou no início uma coisa bem interessante, que é não ficar preso a um só diagnóstico. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, que eu acho que as pessoas que estão na live, ou que vão ver essa live vai ficar gravada para depois as pessoas acompanharem, que é o seguinte: às vezes as pessoas dão um diagnóstico, como deram, né, um diagnóstico errado, deram medicamento, olha, é isso. E, na verdade, eu acho que nós, cada vez mais, agora nesse mundo tecnológico, a gente está tendo autonomia do que a gente quer. Então, o chamado livre-arbítrio, né? Então, cada vez mais a gente não precisa estar preso a um médico. A gente é que sofre, né? Então, quem tem a doença é que sofre. E a família, consequentemente. Então, é ela que tem que procurar as alternativas, as mais variadas alternativas que estão disponíveis. Não existe só tratamento medicamentoso, pessoal. Existe tratamento por dieta, a dieta cetogênica, existe tratamento... Dá muito resultado, né? Existe tratamento com canabidiol, mas que muita gente não quer saber por causa também do preconceito. Então, assim, fica a lição aqui com a história da Denise, de que a gente não tem que se acomodar, eu acho, né? Eu acho que essa que é a história que fica dessa live, que existe uma rede de apoio, que as pessoas precisam saber aonde elas estão. E se não existir, começa uma rede de apoio, né? Sim, exatamente. Porque esse caso, por exemplo, eu falo, foi muito difícil romper com o médico. Médico ótimo, simpático, atencioso. Era um médico que tinha um nome, era um neurologista, não era um clínico geral. Então, muito, mas assim, a gente investiu na fala da professora Maria Carolina Doreto. Está tratando como disritmia, troca de neurologista, e mudou a nossa vida. Então, a questão, essa criança, por exemplo, muda mesmo do SUS, peça outra consulta, invista. Toda vez que ela tiver uma crise, leva a criança para o centro de saúde. O tratamento da epilepsia deve ser multidisciplinar, então ela precisa de um apoio psicopedagógico, né? Saber, pode ser uma cisticercose, né, doutora Sirlene? Pode ter até, a Maria Emília, uma nossa associada, falou assim, fala sobre os vários tipos de possibilidades de adquirir a epilepsia, porque são várias. A Epilepsia 360 mostra isso de uma forma, nos posts, que são muito criativos, tem até uma beleza estética, ajuda muito, né? Porque fica, não é aquela coisa da sombra, da coisa pesada, não. Tem coisas, a forma como lida é muito importante. Então, assim, tenta mudar, procura outro médico, outro encaminhamento, e que vai dar tudo certo. Ela pode estar precisando desse encaminhamento
E assim, daqui dois, e também não vai conseguir de uma hora para outra. Até a mudança de medicação. A Márcia continua, a minha irmã faz acompanhamento com o neurologista a cada 4 meses. E muitas vezes tem que trocar a medicação. É um excelente neurologista, é um neurologista, é um epileptólogo, tem isso também, né, doutora? Não é todo neurologista que sabe de epilepsia, o doutor Ferdinando já disse isso. A epilepsia é muito complexa, então não adianta pensar que é um neurologista que ele tenha o melhor acompanhamento no caso das epilepsias de difícil controle, porque mais de 70% é epilepsia comum. E a EpiBrasil está à disposição não precisa só. Nós atendemos, né, no Instagram, no Face, as pessoas podem mandar as perguntas e a gente vai respondendo, sim, com todo prazer, tá? Obrigada. Estamos em cima do tempo, na hora. Daqui a pouco a gente vai ser cortado aqui. A gente encerra com a frase da Isilda, que está aqui, ficou o tempo todo. Beijo, Isilda, para você. Juntas somos mais fortes, conseguiremos mudar o olhar sobre a epilepsia. Obrigada, Denise e Silênio, por esse encontro. Obrigada a você também, que faz um trabalho belíssimo. Daqui a pouco você vai estar aqui com a gente. Pessoal, obrigada. A live vai ficar gravada para vocês verem, tirarem as dúvidas. Qualquer dúvida, coloca lá no nosso comentário que a gente encaminha para a Denise, encaminha para a Isilda, encaminha para essa rede aí. A minha participação aqui é montar o quebra-cabeça. Vamos ver onde é que tem e vamos montar esse quebra-cabeça. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo papo. Obrigada, Denise. Eu agradeço. Tchau. Obrigada tchau, mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.